Era uma noite escura e sem estrelas. Paulo estava empolgado. Finalmente, Carla tinha aceitado sair com ele. E ele tinha planejado cada detalhe. Quando ela escapou de casa e entrou no carro, ele a recebeu com um sorriso confiante. Vamos dar uma volta. Quero te levar para um lugar especial, disse ele, tentando soar misterioso. A estrada que ele escolheu era deserta, cercada por uma floresta densa. O pretexto era observar a lua cheia, mas a intenção real de Paulo era outra. O carro estacionou em um ponto afastado, onde a claridade da lua iluminava fracamente a paisagem. Aqui estamos só nós dois, ele comentou, enquanto ela olhava ao redor, um pouco nervosa. Conversa vai, conversa vem. E logo o clima começou a esquentar dentro do carro. Os dois estavam se beijando apaixonadamente, as mãos explorando cada centímetro um do outro, quando um som repentino interrompeu o momento. Era um barulho alto, seco, como um rugido, algo que nenhum dos dois conseguia identificar. Carla congelou. O que foi isso? Perguntou, apavorada. Paulo, querendo impressioná-la, fingiu tranquilidade. Deve ser algum animal. Vou dar uma olhada. Ele abriu a porta e saiu, enquanto Carla permanecia dentro do carro. Sozinha, ela percebeu que os vidros estavam embaçados e tudo que via do lado de fora eram sombras deformadas. O coração dela batia acelerado. De repente, o rugido se repetiu, mais perto. Carla ouviu o som de galhos quebrando e passos pesados. Logo após, os gritos de Paulo ecoaram pela floresta. Me ajuda! Ele berrou, sua voz misturada com o som de algo grotesco e animalesco. Carla se encolheu no banco, trancando todas as portas do carro. Paulo! Gritou, mas ele não respondeu. Apenas o som de gritos e luta vinha de fora. O vidro estava completamente embaçado, e ela não conseguia ver nada. Então, o silêncio caiu como uma lápide. Um silêncio opressor que fez seus ouvidos zombirem. Ela segurou a respiração, sem saber o que esperar. De repente, um baque violento sacudiu o carro. Carla soltou um grito. Era Paulo, pressionando a mão ensanguentada contra o vidro da janela. Seus olhos estavam arregalados de terror. Abre a porta! Ele gritou desesperado. Ela levou a mão tremendo até a tranca, mas hesitou ao perceber algo estranho. Atrás de Paulo, uma sombra monstruosa ergueu-se. Era enorme, uma figura bestial com olhos que brilhavam como carvões em chamas. Sua pele parecia uma combinação grotesca de escamas e pelagem negra, com garras que refletiam a luz da lua. Em um movimento veloz e animalesco, a criatura agarrou Paulo pelo ombro, perfurando sua carne com as garras afiadas. Paulo gritou de dor, tentando se debater, mas era inútil. A criatura o ergueu no ar como se ele não pesasse nada. O som de ossos sendo quebrados ressoou, seguido pelo grito agonizante de Paulo. O sangue escorria em fios espessos, tingindo o chão da floresta. A criatura o puxou para perto de seu rosto horrendo, como se estivesse analisando sua presa, antes de abrir a bocarra cheia de dentes afiados. A mandíbula parecia se desencaixar, revelando um abismo escuro e ameaçador. Paulo tentou suplicar, mas sua voz já estava fraca, ofuscada pelo som de carne sendo dilacerada. A criatura começou a arrastá-lo para a escuridão da floresta, enquanto ele ainda tentava, em vão, alcançar o carro. Seus olhos encontraram os de Carla por um breve instante, um olhar de desespero absoluto que ficaria gravado na memória dela para sempre. Carla chorava, impotente. Os gritos de Paulo foram diminuindo, até se extinguirem por completo, deixando apenas o som da floresta e a respiração ofegante dela. Por um momento, o silêncio voltou a reinar. Carla permaneceu imóvel, cada músculo do corpo tenso. O tempo parecia se arrastar, e os minutos eram eternos. Lá fora, o vento começou a soprar mais forte, balançando os galhos das árvores que lançavam sombras dançantes contra o carro. Cada som parecia amplificado, o estalo de galhos, o farfalhar das folhas.
Ela pensou ter ouvido passos pesados novamente, mas dessa vez eram mais lentos, arrastados, como se a criatura estivesse rondando, saboreando o momento. Seu olhar se voltou para o vidro da frente. Por um instante, viu algo se mover rapidamente, mas logo desapareceu na escuridão. Era como se a floresta estivesse viva, conspirando contra ela. O coração de Carla batia tão rápido que ela sentia que poderia explodir. Então, o silêncio voltou, mas não era um alívio. Era um vazio ameaçador. Foi então que algo arranhou o vidro do carro, lentamente. O som era agudo e prolongado, como unhas contra um quadro negro. Ela se virou e viu a criatura encarando-a através do vidro embaçado, sua respiração pesada deixando marcas de vapor. Os olhos da criatura pareciam brilhar ainda mais intensamente, fixos nela, como se estivessem examinando sua alma. Um rugido ensurdecedor preencheu o ar antes que tudo escurecesse. Carla acordou no outro dia no carro. O ar ainda tinha o cheiro fétido de sangue e podridão. A noite anterior era um borrão de memórias terríveis, mas uma pergunta a atormentava. Por que a criatura não a atacou também? O corpo dela tremia, os olhos varriam o local, mas não havia vestígios de Paulo ou da criatura. Tudo parecia terrivelmente calmo, o que tornava a atmosfera ainda mais ameaçadora. Depois do ocorrido, Carla nunca mais foi a mesma. O corpo de Paulo nunca foi encontrado, nem mesmo a criatura foi vista novamente. A história deixou a pequena e pacata cidade em choque. Todos desconfiavam de Carla, e alguns chegaram a cogitar que ela tivesse surtado naquela noite e atacado Paulo. Mas apenas Carla sabia o que realmente aconteceu. Nos dias que seguiram, ela começou a ouvir coisas à noite. Sons familiares, rugidos, galhos quebrando. Uma respiração pesada que parecia espreitar do lado de fora de sua janela. Os sonhos se tornaram pesadelos, sempre levando-a de volta àquela floresta. Mas não eram apenas sonhos. Certo dia, encontrou marcas de garras em sua porta, como se a criatura quisesse lembrá-la de que ainda estava por perto. Ela jurava que havia uma criatura na mata. Porém, como ninguém acreditava nela, decidiu que provaria sua história. Mesmo assombrada pelas lembranças, Carla reuniu coragem e prometeu a si mesma que um dia voltaria àquela floresta para mostrar ao mundo que sua verdade era real. O que ela não sabia é que a criatura também estava esperando, e dessa vez, talvez ela não tivesse a mesma sorte.